Lá fora faz 21 graus negativos. Aqui dentro, 23 positivos. Sem barraca, sem saco de dormir, sem equipamento moderno. Apenas física pura. Esta noite, vou construir um abrigo usando apenas detritos da floresta, capaz de isolar melhor do que a casa da maioria das pessoas. Estou falando de temperaturas abaixo de zero de um lado da parede e clima de camiseta do outro. E vou provar isso com termômetros. Mas o que vem agora é o que realmente vai bagunçar sua cabeça. Também vou montar um sistema de aquecimento praticamente sem fumaça e invisível a mais de 15 metros de distância. Porque, em um cenário real de colapso, fogo visível não é conforto, é um convite. Um farol chamando qualquer pessoa desesperada num raio de quilômetros. O objetivo é simples, calor sem virar alvo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo. Vamos ao trabalho. Parte 2. Entendendo a zona de morte. Todo mundo quer montar acampamento no vale. O vale é plano, o vale corta o vento. O vale tem aquele riacho bonito passando perto, garantindo água. À primeira vista, parece exatamente onde pessoas inteligentes escolheriam ficar. Mas o vale é uma armadilha mortal. Caminhe comigo. Quero te mostrar o que eu enxergo. Veja essa depressão aqui. Bonita, não é? Solo plano. Proteção natural contra o vento. Troncos caídos para a construção. Um acampamento perfeito se você estiver seguindo um manual de escoteiro dos anos 60. Agora observe sua respiração. Percebe como ela desce? Como se acumula ali embaixo? Como névoa se acomodando dentro de uma tigela. Ar frio é ar denso é pesado. E coisas pesadas fazem o que sempre fazem. Elas descem assim como a água. Assim como as leis da física determinam. O fundo do vale não é um local de acampamento, é um bolsão de gelo. Durante a noite, todo o ar frio da encosta escorre para essa depressão e se acumula ali como um lago invisível de frio. Você pode estar 10 graus mais frio ali embaixo do que alguém 50 metros acima. 10 graus. Essa diferença separa desconforto de morte. Já vi isso matar pessoas. Não diretamente, mas li os relatos. Trilheiro monta acampamento em um campo lindo. Local perfeito, plano. Protegido, sem vento. Acorda às 3 da manhã tremendo sem controle, sem entender por que o saco de dormir projetado para frio intenso não está funcionando numa noite que deveria ser amena. Porque não está amena. Não são 30 graus negativos. São 20 ou 15. O ar frio se acumulou ao redor dele como água enchendo uma banheira invisível. É por isso que não construímos nem no fundo, nem no topo. O topo pega vento, o fundo concentra frio. Nós ficamos no meio. O ponto ideal, onde o ar frio passa ao redor de você como um rio desviando de uma pedra. Existe uma faixa específica de altitude em qualquer encosta onde a temperatura é mais estável. Alto demais, você fica exposto. Baixo demais, você congela. Exatamente no meio, cerca de 1/3 acima do fundo do vale, está o que os antigos chamavam de cinturão térmico. É ali que se plantam pomares em regiões sujeitas a geadas. É ali que gente experiente monta acampamento. É ali que vamos construir. Mas localização não é só temperatura. Olhe para essa parede de rocha. Essa placa de granito está aqui desde antes dos bisavós dos seus bisavós nascerem. E por milhões de anos, ela faz exatamente a mesma coisa todos os dias. Ela absorve energia solar, armazena calor em sua massa e devolve esse calor ao ambiente quando o sol se põe. Isso é massa térmica. Isso é um aquecedor gratuito. É por isso que você não monta abrigo no meio de uma clareira como um iniciante. A física é simples, mas poderosa. Durante o dia, o sol aquece a rocha. A rocha guarda essa energia internamente. Granito, calcário, qualquer pedra densa possui enorme capacidade térmica. Ela consegue armazenar grandes quantidades de calor sem esquentar demais. Quando a temperatura do ar cai à noite,
Essa energia armazenada começa a ser liberada lentamente em forma de radiação térmica. Vou posicionar meu abrigo para aproveitar esse calor irradiado, sem encostar na rocha. O contato direto rouba calor do corpo por condução, mas ficando a poucos metros, a radiação infravermelha refletida por essa pedra passa a fazer parte do meu sistema de aquecimento. A distância ideal fica entre 1,5 e 2 metros. Perto o suficiente para aproveitar o calor. Longe o bastante para não perder energia se você se virar dormindo. E existe outra vantagem em construir perto de uma face rochosa. Ela bloqueia completamente o vento de um dos lados. Isso significa uma parede a menos para reforçar contra correntes de ar. Agora vamos olhar para o chão. A inclinação aqui é de aproximadamente 15 graus. Isso é crucial. Muito plano e a água se acumula quando chove. Íngreme demais e você passa a noite escorregando, acordando com os pés onde deveria estar a cabeça. 15 graus é o ponto ideal. Água escorre, o corpo permanece estável e o ar frio continua fluindo, em vez de se acumular. Também estou avaliando o solo. Pressione o dedo na terra. O que você sente? Aqui temos cerca de 5 centímetros de material orgânico solto sobre uma base compacta. Essa camada orgânica vai virar parte do sistema de isolamento depois. Já o solo firme abaixo indica boa drenagem. Isso significa menos umidade, menos perda de calor e mais chances de passar a noite vivo. Isso aqui não vai virar um lamaçal se chover. Está vendo aquela depressão ali? A área onde o solo é mais escuro e a vegetação mais verde. Aquilo é um canal natural de drenagem. Quando a chuva vem, a água passa exatamente por ali. Se você construir seu abrigo naquele ponto, vai dormir dentro de um leito de riacho. Eu já cometi esse erro uma vez. Nunca mais. E agora precisamos falar do elefante dentro da floresta. Segurança operacional. Escuta, eu não sou paranoico, mas também não sou ingênuo. Em qualquer situação real de sobrevivência, outros seres humanos se tornam uma variável que você não pode ignorar. A maioria das pessoas é boa, a maioria ajuda. Mas a maioria vira aposta quando sua vida está em jogo e você tem um abrigo visível, fumaça subindo, sinais claros de presença humana. Linhas retas e formas geométricas que gritam ocupação humana funcionam como um letreiro luminoso dizendo pessoa vulnerável com suprimentos aqui. A natureza não cria linhas retas. A natureza não produz ângulos perfeitos. O olho humano, mesmo à distância, é extremamente eficiente em detectar padrões geométricos em meio ao caos da floresta. Isso é adaptação evolutiva. Nossos ancestrais precisavam identificar predadores escondidos na vegetação. Hoje, essa mesma habilidade trabalha contra você. Pense pelo ponto de vista de um predador. E em um cenário de sobrevivência, é exatamente nisso que um ser humano desesperado se transforma. Ele varre o ambiente em busca de recursos, oportunidades, qualquer coisa que quebre o padrão natural. Um fio de fumaça contra a linha das árvores. Um brilho metálico refletindo luz. Uma linha reta onde só deveria haver irregularidade. Esses sinais viajam muito mais longe do que você imagina. Então vamos construir feio. Vamos construir irregular. Vamos quebrar completamente a silhueta humana e nos fundir com as linhas naturais da floresta até que meu abrigo seja invisível a 10 metros de distância. A 5 metros, você pode tropeçar nele antes mesmo de perceber que existe. Isso significa usar materiais que pertencem a este ambiente. Nada de lonas chamativas, nada que reflita a luz. Tudo em tons de terra, tudo orgânico. Tudo que pareça ter sempre feito parte deste lugar. Os detritos cobrindo meu abrigo não servem apenas como isolamento térmico. Eles funcionam como camuflagem. Isso não é paranoia, é gestão de risco. É entender que a segunda maior ameaça em qualquer situação de sobrevivência, logo depois do ambiente, é o desespero humano. Este é o ponto certo. Inclinação leve para a drenagem, parede de rocha funcionando como massa térmica. Detritos naturais no solo para isolamento,
Ocultação por vários ângulos e um campo de visão que me permite enxergar quem se aproxima enquanto ninguém consegue me ver. Antes de me comprometer, vou sentar aqui por 5 minutos apenas observando, ouvindo e sentindo o movimento do ar. Existe alguma corrente de vento que passou despercebida? Há uma trilha de animais próxima que pode trazer visitas curiosas durante a noite? Existe alguma árvore morta acima da minha cabeça que pode cair numa rajada de vento? Aquela ali está vendo? Um galho morto preso no dossel, a uns 12 metros de altura. Parece estável, não está. Basta uma rajada mais forte e ele desce. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano. Não vale o risco. Deslocamos o abrigo 3 metros para a esquerda e eliminamos essa ameaça. Agora sim, começamos a construir. Parte 3. O esqueleto da salvação. Um abrigo fracassa ou funciona nos primeiros 3 minutos. Não quando começa a chover. Não quando a temperatura despenca. Mas no momento inicial, quando você define a estrutura. Quando decide se ela vai distribuir o peso como a natureza manda ou desabar sobre sua cabeça no meio da madrugada como uma aula cruel de física, triângulos. Todo engenheiro sabe disso, todo arquiteto sabe disso, todo construtor de pontes desde o Império Romano sabia disso. O triângulo é a forma geométrica mais resistente da natureza. Não o quadrado, quadrados torcem. Aplique força lateral em um quadrado e ele vira um losango, um triângulo não. Os ângulos ficam travados. As forças se distribuem por toda a estrutura. É por isso que o formato em AE é o abrigo de emergência padrão de praticamente toda a cultura que já precisou sobreviver ao frio. Hoje vou construir um abrigo clássico de detritos. Pense nele como uma estrutura em forma de A, do tamanho de um caixão, que será recheada com tanto isolamento que deixa de ser uma construção e vira, na prática, um enorme casulo térmico. Nome mórbido, design extremamente eficiente. Mas antes de pegar um único galho, preciso definir a base. Estou deitando no chão agora, braços junto ao corpo. Este é o molde. O abrigo precisa ter exatamente esse comprimento, mais cerca de 30 centímetros na parte da cabeça para a entrada. A largura deve ser essa, mais uns 15 centímetros de cada lado, só o suficiente para não esfregar nas paredes a noite inteira. O objetivo é volume mínimo. Cada centímetro cúbico de ar dentro desse abrigo é ar que meu corpo terá que aquecer. Quanto maior o espaço, mais energia desperdiçada aquecendo o vazio. Quanto menor, mais rápido o calor corporal se acumula até um nível confortável. Muita gente constrói grande demais. Elas pensam em conforto, pensam em sentar, se mover, ter espaço. Isso é mentalidade de barraca, mentalidade de saco de dormir. Um abrigo de detritos não é um quarto, é um casulo. Você entra rastejando, deita e fica ali até o amanhecer. Se você consegue sentar dentro do seu abrigo, você construiu errado. Primeiro elemento, a viga central. Esta é a espinha dorsal. Tudo se conecta a ela. E porque tudo depende dela, precisa ser forte o suficiente para suportar seu peso corporal mais o peso de centenas de quilos de material por cima. Sem nem pensar em ceder, observe o que estou escolhendo. Madeira morta ainda em pé, não madeira verde, não madeira podre. Madeira morta, seca e firme. É isso que segura sua vida quando a floresta decide testar sua construção. Essa árvore morreu em pé e ficou sendo curada pelo vento pelo tempo necessário para a madeira atingir sua resistência máxima à compressão. Ela é mais leve do que madeira verde porque toda a umidade já se foi. E é muito mais forte do que madeira apodrecida porque as fibras estruturais ainda estão intactas. É assim que você identifica madeira morta em pé, a casca normalmente já caiu ou está se soltando. A madeira tem coloração acinzentada, não o marrom ou o verde da madeira viva. Quando você bate nela, o som é oco e ressonante, não abafado. E o mais importante, quando você empurra, ela não flexiona. Madeira viva dobra, madeira morta em pé permanece rígida. A madeira verde é flexível.
ela curva. Isso é útil em algumas aplicações, e vamos chegar lá, mas a viga central precisa resistir à compressão. Ela precisa sustentar peso sem ceder. O ideal é madeira dura morta em pé, se você conseguir encontrar. Carvalho, bordo, nogueira menos madeiras densas, pesadas, usadas para sustentar pontes e construções. E o teste é simples. Se você consegue quebrar no joelho, não serve. Se aguenta seu peso corporal inteiro, e mais um pouco, então você encontrou a viga certa. Esse pedaço aqui é perfeito. Cerca de 10 centímetros de diâmetro na base, afinando para 5 centímetros na ponta. Aproximadamente 3,5 metros de comprimento, mais do que o necessário, mas totalmente utilizável. Quando pressiono o centro com todo o meu peso, ele nem cogita dobrar. É exatamente isso que queremos. O comprimento importa. A viga central precisa sair do chão e atingir mais ou menos a altura da sua axila no ponto mais alto. Mais alto que isso, você cria volume inútil para aquecer. Mais baixo, você constrói um caixão onde não consegue nem se mover. O objetivo é o menor volume possível com máxima retenção de calor, sem que seu rosto encoste no teto enquanto você dorme. Estou medindo agora. Do chão até a minha axila dá cerca de 1,25 m. Essa é a altura do ápice. A partir daí, a viga desce em ângulo até o chão, acompanhando o comprimento do meu corpo, mais aquele espaço extra para a entrada. Vou usar essa árvore bifurcada como suporte. Arquitetura natural. A floresta está cheia de estruturas prontas se você souber enxergar. Uma árvore com forquilha, uma rocha, um toco, qualquer coisa capaz de sustentar uma extremidade da viga enquanto a outra repousa no solo. A forquilha precisa estar na altura certa. Baixa demais e o abrigo fica achatado. Alta demais e você desperdiça volume. Essa aqui é ideal, mais ou menos na altura do peito. A viga se encaixa na forquilha, desce em direção ao chão e forma a espinha dorsal do abrigo, mas eu não vou simplesmente apoiar a viga ali. Vou travar lá. Está vendo esse galho menor? Eu encaixo junto da viga dentro da forquilha, criando uma cunha que impede qualquer movimento lateral. A última coisa que eu quero é essa viga escorregar no meio da madrugada e despejar mais de 150 quilos de material em cima da minha cabeça. Agora entram as costelas. É aqui que a madeira verde volta a ser útil. Essas peças vão sair da viga central em direção ao chão, formando o esqueleto do abrigo. Elas precisam aguentar compressão, mas também precisam dobrar sem quebrar. Devem ceder sob peso de neve ou detritos e voltar à posição original sem falhar de forma catastrófica. A diferença entre madeira verde e madeira morta não é só a água, é a estrutura celular. Na madeira viva, as células estão cheias de água e a substância que as mantém unidas ainda é flexível. A madeira pode dobrar bastante antes de romper. Na madeira morta, a água desapareceu e essa estrutura endureceu. Ela fica excelente para a compressão, mas também se torna quebradiça. Ela aguenta um peso enorme, até o instante em que falha de forma repentina. Para as costelas, eu quero algo intermediário. Madeira que já perdeu boa parte da umidade, mas ainda não se tornou rígida demais. Quando você dobra, ela deve flexionar suavemente e voltar ao lugar, não estalar nem permanecer torta. Veja esta aqui, perfeita, verde o suficiente para ter resistência à tração, seca o suficiente para manter rigidez. Ela dobra sob pressão e retorna, em vez de rachar. Estou posicionando essas costelas em um ângulo entre 45 e 60 graus em relação à viga central. Inclinado bastante para escoar chuva e neve. Aberto o suficiente para não desperdiçar espaço interno. O espaçamento entre elas é mais ou menos a largura de um punho. Perto o suficiente para que os galhos menores que vou colocar em seguida consigam cobrir os vãos. Distante o suficiente para que eu não passe horas procurando material extra. O ângulo importa mais do que a maioria imagina. Muito raso e a água não escorre direito. Ela se acumula nos detritos, encharca o isolamento e pinga em você a noite inteira.
muito inclinado e você cria uma estrutura alta, estreita, difícil de isolar e mais propensa a colapsar sob o próprio peso. 45 graus é o mínimo. 60 é o máximo. Dentro dessa faixa, eu ajusto conforme as condições. Se há previsão de chuva, deixo mais inclinado. Se minha maior preocupação for neve, posso abrir um pouco mais para distribuir melhor o peso. Agora vem o trançado. Galhos mais finos, da espessura de um dedo, colocados transversalmente sobre as costelas. Isso cria a malha que vai segurar o material isolante no lugar. Pense nisso como a rede que sustenta o isolamento em uma parede. Não é ela que dá resistência estrutural, é ela que segura o isolamento. Estou fazendo isso de forma cuidadosa. Cada galho é colocado de propósito, não jogado ao acaso. Próximos o suficiente para que o material não caia pelos vãos, mas espaçados o bastante para não desperdiçar recursos. Um espaço de uma mão aberta funciona bem. E falando em estrutura, ouviu isso? Pronto, quebrou. Aquela costela à esquerda acabou de trincar sob o peso do trançado. Esse é exatamente o tipo de falha que você quer identificar agora, e não às 2 da manhã, com tudo desabando em cima de você. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu usei madeira macia morta em pé em vez de madeira dura morta em pé, provavelmente pinheiro. Visualmente bonita ao toque, parece firme, mas quebra no instante em que recebe carga real. A estrutura interna das madeiras macias é completamente diferente da das madeiras duras. Células maiores, mais espaços vazios, menos material estrutural de verdade. Pinheiro, abeto, pinho, todas são madeiras macias. Crescem rápido, são abundantes e, para aplicações estruturais em um abrigo de detritos, são praticamente inúteis. A única situação em que uso madeira macia em um abrigo é na camada do trançado, onde as peças são pequenas e o peso sobre cada uma é mínimo. Agora preciso substituir isso. Isso é sobrevivência. Isso é real. Coisas quebram, planos falham. A diferença entre viver e morrer está em identificar o problema, entender por que ele aconteceu e corrigir antes que vire uma catástrofe. Se isso tivesse cedido durante a noite, com quase 1 metro de detritos por cima, uma parte do abrigo teria desabado sobre mim enquanto eu dormia. No melhor cenário, eu acordaria com frio por causa de uma abertura no isolamento. No pior, eu ficaria preso, em pânico, de madrugada, com a temperatura do corpo despencando. Agora sim, madeira dura correta. Se eu tivesse que apostar, diria carvalho vermelho. Dá para sentir a diferença ao flexionar. A resistência é contínua e firme. Não é quebradiça. Não é esponjosa, é sólida. Essa costela vai continuar aqui muito depois de eu partir. Mais uma checagem antes de seguir. Estou entrando dentro do esqueleto agora e me deitando na posição em que vou dormir. Há espaço suficiente? Consigo virar de lado sem bater nas costelas? Minha cabeça está protegida. Meus pés estão cobertos. Tudo certo. A estrutura está sólida. Agora podemos avançar. Parte 4. Criando calor a partir do nada. É aqui que separamos os curiosos dos engenheiros. Todo mundo sabe que um abrigo de detritos precisa de detritos. Folhas, agulhas de pinheiro, capim, qualquer material orgânico disponível em quantidade suficiente. Joga por cima. Entre fica quente simples. Só que não é assim que funciona. Porque se você apenas empilhar material como se estivesse varrendo folhas no quintal, vai ficar confuso quando estiver tremendo de frio à meia-noite, se perguntando por que quase 1 metro de isolamento não está fazendo nada. O material não é o isolante. Vou repetir, porque essa é a frase mais importante de todo este conteúdo. O material não é o isolante. O isolante é o ar preso dentro dele. É assim que todo isolamento funciona. Plumas, lã, fibras artificiais, menos nenhum desses materiais impede a troca de calor por si só. O que eles fazem é aprisionar o ar, criando milhões de pequenos bolsões onde as moléculas não conseguem circular. Sem circulação,
Não há perda significativa de calor por movimento. O ar fica parado, criando resistência térmica que aumenta conforme a espessura da camada. Vamos simplificar a física. O calor se move de 3 formas: por contato direto, por movimento do ar e por emissão de energia térmica. Quando você encosta em algo frio, perde calor para essa superfície. Vamos lidar com isso quando montarmos a cama. A emissão térmica acontece o tempo todo. Tudo que está acima do zero absoluto libera energia em forma de ondas invisíveis. Seu corpo emite calor constantemente em todas as direções. Mais tarde, vamos aproveitar isso com um refletor térmico. Já o movimento do ar é o grande ladrão de calor. Ar é fluido. Quando aquece, sob o ar frio entra no lugar. Essa circulação leva o calor embora muito mais rápido do que o ar parado jamais faria. É isso que estamos fabricando aqui, ar imóvel. Espaço de ar morto, observe como estou aplicando os detritos. Eu não compacto. Não pressiono. Eu deposito de forma solta. Preservo o volume. Cada punhado de folhas que coloco adiciona centenas de pequenos bolsões de ar que vão reter calor e impedir que ele escape para a noite. O tipo de material também importa. Nem todo material orgânico é igual. Folhas secas são excelentes. Elas são naturalmente curvas, o que cria espaços de ar quando se acumulam. Elas se entrelaçam sem se esmagar, mantendo o volume mesmo sob alguma compressão. Folhas de carvalho e de bordo são minhas preferidas. São grandes, resistentes e demoram a se decompor. Agulhas de pinheiro funcionam, mas exigem cuidado. Elas compactam com mais facilidade. Então você precisa de uma camada mais espessa para obter o mesmo isolamento. Em compensação, drenam água melhor do que folhas, o que as torna ideais para a camada externa do abrigo. Capim serve, mas está longe do ideal. Ele se achata rápido e elimina os bolsões de ar que são essenciais. Se capim for tudo o que você tem, use. Mas esteja preparado para dobrar ou até triplicar a espessura. Samambaias são subestimadas. Samambaia seca, especialmente, cria excelentes espaços de ar. As folhas são rígidas o suficiente para manter o volume, ramificadas o bastante para formar múltiplas camadas de bolsões térmicos. O que você precisa evitar a todo custo é material molhado. Umidade é inimiga. Ela ocupa os espaços de ar com água, e a água conduz calor dezenas de vezes mais rápido que o ar. Isolamento molhado é pior do que não ter isolamento algum. Ele dá uma falsa sensação de segurança enquanto rouba calor lentamente do seu corpo. Se você compactar esse material, você o destrói. Espreme o ar para fora. Elimina o espaço de ar morto. Transforma um isolante eficiente em um tapete denso que conduz calor quase tão bem quanto a madeira. A forma de medir isso é simples. As paredes deste abrigo precisam ter profundidade até a axila. Esse é o mínimo aceitável. Até o cotovelo é coisa de iniciante. Axila é sobrevivência. Até o ombro já é luxo. A medição é simples. Enfio o braço reto no material pelo lado de fora. Se minha mão não tocar a estrutura interna antes da axila encostar na superfície externa, está bom. Se tocar, falta material. Neste momento, estou chegando só até o pulso, nem perto do suficiente. Hora de voltar ao trabalho. Essa é a parte mais pesada. A parte que separa quem assiste vídeos de sobrevivência de quem realmente constrói abrigo. Você vai precisar de uma quantidade absurda de material. Muito mais do que imagina, mais do que parece razoável. Antes de terminar, este abrigo vai consumir praticamente todo o material orgânico solto em um raio de quase 10 metros. Não é exagero. Um abrigo de detritos bem isolado exige algo entre 180 e 270 quilos de material. Isso significa dezenas de viagens, horas de esforço. É a diferença entre eu já vi isso na internet e eu sei sobreviver. E não existe atalho. Cada área mais fina vira um ponto de perda de calor. Cada falha na cobertura vira uma corrente de ar que vai te encontrar no meio da madrugada.
Esta não é a etapa para economizar nem improvisar. É a etapa de trabalhar. Minha técnica é simples. Recolho grandes braços de material, levo até o abrigo e coloco no teto começando de baixo para cima, como telhas em um telhado. Cada camada cobre a anterior. Quando a chuva cair, a água vai escorrer pelas camadas sobrepostas e pingar para fora sem encharcar o interior. Enquanto construo, passo as mãos por toda a superfície, procurando pontos fracos, lugares onde ainda consigo sentir ou enxergar a estrutura por baixo do material. Esses são vazamentos térmicos. Esses são os inimigos. Preencho cada um até a cobertura ficar uniforme. Agora o chão é aqui que a maioria das pessoas morre. Não é exagero. O solo mata mais do que o ar. E o motivo é física básica que quase ninguém respeita. O chão é uma massa térmica e, diferente do ar, está em contato direto com o seu corpo, transferência de calor por contato. E o solo está sempre frio. Mesmo no verão, mesmo em regiões quentes, o solo em profundidade costuma estar em torno de 13 graus. Seu corpo está a 37. Essa diferença é brutal. E a transferência por contato é implacável. Ela rouba calor do corpo dezenas de vezes mais rápido do que o ar na mesma temperatura. Para deixar claro, se o ar ao seu redor estiver frio, você sente desconforto, mas pode sobreviver. Se estiver deitado diretamente sobre solo frio, sem isolamento, talvez não acorde. Mesma temperatura, resultado completamente diferente. Porque a física não se importa com conforto. Ela só busca equilíbrio térmico. Você pode ter paredes perfeitas, teto perfeito, abrigo perfeito. Se o chão for fino, você acorda em hipotermia. O solo drena sua energia enquanto o resto do abrigo não pode fazer nada. Minha cama terá no mínimo 15 centímetros de espessura depois de compactada. Diferente das paredes, onde queremos volume e ar preso, o piso precisa ser denso o suficiente para sustentar meu peso sem desaparecer sob mim. Esse é o desafio de engenharia. Paredes precisam de volume, piso precisa de densidade. Mesmo material, funções opostas. Quando deito sobre detritos, meu peso esmaga o material abaixo, os bolsões de ar somem. O isolamento despenca. Por isso, preciso começar com material suficiente para que, mesmo depois da compressão, ainda exista proteção térmica. Estou construindo esse colchão em camadas. Primeira camada, galhos grossos e gravetos maiores. Para me afastar fisicamente da terra, eles não comprimem. Não são confortáveis e não precisam ser. Precisam manter a forma. Segunda camada, ramos menores e galhos com folhas, que começam a criar amortecimento sem perder estrutura. Terceira camada, as folhas mais secas e macias que eu conseguir encontrar. Essa é a camada de conforto. É nela que meu corpo vai repousar. Ela pode comprimir, porque as camadas inferiores estão fazendo o trabalho estrutural. Agora vem o processo crítico: deitar, comprimir, adicionar mais material. Deitar, comprimir, adicionar mais. Repito até conseguir me deitar sem sentir o frio do solo atravessando o isolamento. O teste é simples: sentir. Qualquer ponto onde o frio chega ao corpo significa material insuficiente. Isso não é sobre conforto. É sobre continuar vivo. A diferença entre dormir e morrer pode ser apenas 10 centímetros de matéria vegetal morta. Dê atenção especial aos ombros e aos quadris. Esses são os pontos de pressão. Onde o peso do corpo se concentra, onde o material mais comprime. Onde o frio vai atacar primeiro, agora a entrada. Toda abertura é um vazamento de calor. E a entrada é o maior deles. Não dá para eliminar, mas dá para reduzir. Estou fazendo a abertura apenas larga o suficiente para meus ombros passarem. Alta o suficiente para eu entrar rastejando sem raspar as costas. Quanto menor a abertura, menos calor escapa e menos ar frio entra.
E a entrada precisa estar voltada para longe do vento predominante. Se errar isso, o abrigo inteiro trabalha contra você a noite toda. Verifique sempre de onde o vento está vindo e oriente o abrigo para que ele bata na parede sólida de detritos, nunca na entrada. Parece óbvio, mas já vi gente montar abrigo com a porta virada direto para o vento só porque a vista era melhor. Vista não aquece. Agora, estou construindo uma porta tampão. Uma seção removível de material isolante que eu puxo para dentro depois que entro. Ela não precisa ser bonita. Precisa ser espessa o suficiente para ter o mesmo nível de isolamento das paredes e grande o bastante para vedar completamente a abertura. Estou fazendo esse tampão com um feixe de detritos envolto na minha camisa extra. A camisa mantém tudo unido. O material orgânico faz o isolamento. O formato é ajustado para encaixar perfeitamente na entrada. Quando eu puxo esse tampão para o lugar atrás de mim, o abrigo fica totalmente selado. Essa é a diferença entre um abrigo e um saco de dormir. Um saco de dormir tem uma abertura no rosto. Sua respiração sai, seu calor escapa, o ar frio entra. Um abrigo de detritos bem vedado retém o calor do corpo como um sistema fechado. Você basicamente fica imerso no próprio calor corporal. Parece desconfortável, não é? É sobrevivência, parte 5. O forno invisível, fazer fogo é trapaça menos no melhor sentido possível. O fogo é a tecnologia humana definitiva. Aquilo que nos separou de tudo que já viveu neste planeta. O controle da combustão. A capacidade de criar calor sob demanda. É uma vantagem injusta no jogo da sobrevivência e eu vou usar. Mas o fogo também é um risco. Luz, fumaça, som, o estalo da madeira queimando, o cheiro que se espalha por quilômetros. Fogo é um farol. Fogo é um anúncio. Fogo diz: tem um humano aqui com recursos. Em um cenário de sobrevivência isolada, isso pode não importar. Em um cenário de colapso, com recursos escassos e desespero alto, esse sinal pode ser fatal. Então vamos construir um fogo que reduza esses riscos. Não dá para eliminar completamente a assinatura, mas dá para diminuí-la drasticamente. Podemos reduzir o alcance visual de quilômetros para algumas centenas de metros. Podemos fazer com que a fumaça seja tão mínima que se dissipe antes mesmo de ultrapassar a copa das árvores. Podemos tornar esse fogo invisível para qualquer um que não esteja praticamente em cima dele. Primeiro princípio: combustível seco queima limpo. A maior parte da fumaça é material que não queimou completamente. Umidade da madeira que evapora sem entrar em combustão. Carbono que não atinge temperatura suficiente antes de ser levado para cima pela coluna de ar quente. Madeira molhada gera fumaça. Madeira seca gera eficiência. Aqui entra a química. A madeira é composta principalmente por celulose e lignina. Quando aquecidas a partir de certa temperatura, essas substâncias começam a se decompor e liberam gases voláteis. Esses gases são o que realmente queima. As chamas que você vê não são a madeira queimando, são os gases liberados por ela. Quando a madeira está úmida, boa parte da energia do fogo é desperdiçada evaporando água, em vez de quebrar essas estruturas químicas. Os gases saem misturados com vapor e não queimam por completo. Isso vira fumaça, isso vira desperdício. Isso vira um sinal visível a longa distância. Estou coletando combustível há mais de 1 hora. Madeira morta em pé, secando há meses. Mantive tudo protegido do solo úmido. Antes de usar qualquer pedaço, eu quebro para ver o interior. Se o centro estiver claro e seco, queima limpo. Se estiver escuro e úmido, vai para a pilha reserva. Esse teste simples diz tudo. Madeira seca quebra com um estalo seco e limpo. Madeira úmida dobra antes de romper. E quando quebra, o som é abafado, fibroso. Aprenda a diferença e você nunca vai alimentar um fogo discreto com madeira errada. Segundo princípio, fogos pequenos queimam mais quente.
Um fogo quente consome a própria fumaça. A combustão é mais completa. As partículas se inflamam em vez de escapar. Um fogo pequeno e intenso produz menos fumaça do que um fogo grande e fumegante. E você não precisa de um fogaréu. Você precisa de calor. E calor é produzido com mais eficiência por uma queima concentrada do que por uma espalhada. Isso vai contra tudo o que a cultura de acampamento ensinou. Fogo grande significa mais calor, certo? Errado. Um fogo grande gera mais calor total, mas desperdiça a maior parte aquecendo o ar que sobe e vai embora. Um fogo pequeno, bem posicionado e corretamente refletido, entrega muito mais calor útil ao seu corpo, consumindo menos combustível e produzindo menos assinatura. O tamanho do fogo deve ser medido em punhos, não em metros. Um fogo do tamanho de 2 punhos gera calor suficiente quando você sabe capturá-lo. Terceiro princípio, posição e reflexão. É aqui que a física começa a trabalhar a seu favor. O fogo irradia calor em todas as direções. Um fogo ao ar livre joga metade da energia para o céu, para as árvores, para tudo menos para você. Você aproveita talvez 1/4 da energia que está produzindo. O resto é desperdício. Nós vamos recuperar esse desperdício. A parede refletora é uma das técnicas mais antigas que existem. Uma parede de toras empilhadas atrás do fogo, posicionada para que a radiação térmica rebata e seja direcionada de volta para o abrigo. Você está basicamente dobrando a eficiência do seu fogo ao capturar o calor que normalmente se perderia na noite. A radiação infravermelha se propaga em linhas retas. Ela se comporta como a luz. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por isso, a geometria da parede refletora importa menos e muito. Você quer que o calor refletido atinja a entrada do abrigo, não o chão e muito menos as árvores. Para isso, a parede precisa ser levemente inclinada para frente no topo, pendendo na direção do fogo. Estou montando essa parede a cerca de 60 centímetros atrás da fogueira, perto o suficiente para que o ângulo de reflexão direcione o calor para dentro do abrigo. Distante o bastante para que a madeira não resseque e vire combustível indesejado. Toros verdes funcionam melhor aqui. Eles contêm mais umidade, resistem à ignição por mais tempo e toleram a proximidade das chamas sem pegar fogo. A parede tem aproximadamente 90 centímetros de altura e pouco mais de 1 metro de largura. Isso é suficiente para capturar a maior parte do calor irradiado para trás e redirecioná-lo para mim. Cada tora é colocada na horizontal, empilhada como peças de brinquedo encaixadas. Os espaços entre elas são preenchidos com gravetos menores e material orgânico para criar uma superfície contínua e eficiente. Mas agora vem a parte realmente poderosa. O efeito de superabrigo. Esse plástico transparente não é uma lona comum. Ele é uma membrana. E vai transformar todo esse conjunto em uma estufa improvisada. A física por trás disso é elegante. A luz do fogo, menos assim como a luz solar durante o dia, menos é radiação de onda curta. Ela atravessa o plástico transparente quase sem resistência. Essa energia atinge a parede de fundo do abrigo, a parede refletora, o solo, tudo ali dentro, e é absorvida. Essas superfícies aquecem, mas quando começam a liberar esse calor de volta, a radiação já não é mais de onda curta. Ela se transforma em radiação térmica de onda longa, infravermelha. E aqui está o detalhe crucial: o plástico bloqueia a radiação infravermelha. A energia entra, mas não consegue sair. Ela fica presa. O resultado é que a temperatura dentro desse espaço coberto sobe rapidamente e se estabiliza muito acima da temperatura externa. É o mesmo princípio que transforma um carro fechado em um forno sob o sol. É o mesmo princípio das estufas agrícolas. O mesmo mecanismo que retém calor na atmosfera do planeta. Estamos usando física em escala planetária para aquecer um abrigo do tamanho de um caixão. E funciona! Estou posicionando esse plástico de forma que cubra completamente a entrada do abrigo de detritos,
desde o chão até um ponto acima da fogueira. O calor do fogo atravessa o plástico. O calor do meu corpo, das paredes aquecidas, da cama isolada, da parede refletora, menos tudo fica preso nesse espaço. A diferença de temperatura será absurda. O plástico não precisa ser perfeito. Qualquer plástico transparente ou translúcido serve. Lona de pintura, sacos de lixo abertos, até mantas térmicas funcionam, embora reflitam em vez de transmitir luz. O importante é criar um volume fechado onde a radiação infravermelha não consiga escapar. Agora, o problema da fumaça. Construir uma fogueira com geometria específica. Um buraco raso, com cerca de 10 centímetros de profundidade e uma plataforma elevada de pedras no centro. O fogo queima sobre as pedras, suspenso acima do solo. Isso resolve duas coisas. Primeiro, permite a entrada de ar por baixo da chama, fornecendo oxigênio tanto pela base quanto pelas laterais. Um fogo bem oxigenado queima mais quente e mais limpo. Combustão mais completa, menos fumaça. Segundo, mantém o fogo afastado do solo úmido. Mesmo quando o chão parece seco na superfície, a umidade logo abaixo, o calor puxa essa umidade para cima. Ela vaporiza dentro da chama e gera fumaça. Ao isolar o fogo do solo, você reduz drasticamente esse efeito. As pedras ainda cumprem outra função importante. Elas absorvem calor enquanto o fogo está ativo e continuam irradiando esse calor por horas depois que as chamas se apagam. Se eu deixar o fogo morrer antes de dormir, as pedras continuam aquecendo o ambiente. É como uma bateria térmica improvisada. E a posição da fogueira também foi pensada com cuidado. Há uma brisa leve descendo do terreno mais alto em direção ao vale. Minha fogueira está do lado mais alto em relação ao abrigo. A fumaça é levada para baixo, se dispersa na área mais baixa antes de formar uma coluna visível. Não é perfeito. Ainda há fumaça, ainda há cheiro se você estiver perto. Mas a 100 metros de distância, no escuro, não há pluma visível, não há chama evidente. Apenas um trecho da mata ligeiramente mais quente, indistinguível de qualquer outro. Mais um detalhe: a fogueira em si está escondida da visão horizontal. Levantei um pequeno anteparo de terra e pedras ao redor dela. Do nível do chão, mesmo que alguém olhasse diretamente para o acampamento, não veria chamas. Talvez percebesse um brilho difuso refletido nas árvores, mas não o fogo em si. E sem chama visível, a curiosidade diminui. Sobreviver não é só vencer o ambiente. É não anunciar para todos ao redor que você conseguiu fazer isso. Parte 6. Os números não mentem, está escurecendo. A temperatura está caindo. Dá para sentir. Essa transição do está frio para o isso é perigoso acontece rápido assim que o sol se põe. O solo começa a liberar o calor acumulado durante o dia. O ar esfria de cima para baixo. E cada minuto fora do abrigo é um minuto em que a temperatura do seu corpo está lutando uma batalha perdida. Hora de testar a hipótese. Tenho 2 termômetros simples, nada sofisticado. Um está pendurado em um galho a cerca de 3 metros da entrada do abrigo. Esse é o controle. Ambiente externo. O outro está dentro do abrigo de detritos, encaixado em um canto onde consegue medir a temperatura real do espaço de descanso. Neste momento, ambos marcam a mesma coisa, 6 graus Celsius. Não é agradável, mas ainda é tolerável para uma noite de inverno. O problema é o que vem depois. A previsão indica temperaturas próximas de -5 antes da meia-noite. Eu vou ficar aqui até o amanhecer para provar que o que construímos não é teoria, é engenharia aplicada. Estou acendendo fogo agora. Pequeno e intenso. A isca pega instantaneamente porque foi mantida seca. Isso faz toda a diferença. Estou construindo esse fogo com calma, porque fogo apressado gera fumaça. Cada etapa aqui existe para maximizar calor e minimizar assinatura. Primeiro, o ninho de ignição capim seco, casca de bétula, gravetos finíssimos.
Material que pega a faísca e gera calor suficiente para iniciar a combustão principal. Em seguida, gravetos da espessura de um lápis, dispostos em formato de tenda sobre a isca. Perto o suficiente para que a chama se propague, mas com espaços adequados para a circulação de oxigênio. Depois, galhos da espessura de um dedo, mantendo o mesmo arranjo. Sempre adicionando combustível aos poucos. Nunca abafando o fogo. Nunca deixando ele morrer. O plástico já está trabalhando. Dá para sentir imediatamente. Não é só mais quente, o ar está mais estável. Menos vento, menos troca térmica. O princípio do ar morto agora atua em escala maior. Esse abrigo é pequeno de propósito. Menor volume, maior retenção de calor. É como vestir o abrigo em vez de apenas entrar nele, e a diferença é imediata. O chão não está frio. 15 centímetros de material compactado entre meu corpo e o solo interrompem completamente a condução térmica. Minhas costas estão quentes. Minhas pernas estão quentes. O caminho por onde o frio normalmente rouba energia foi bloqueado. Puxo o tampão da entrada para dentro e selo completamente o abrigo. Agora é só meu corpo, o calor que ele produz e a física fazendo o resto. Vamos aos números. Um corpo humano em repouso produz cerca de 100 watts de energia térmica apenas para existir. Se eu começar a tremer, esse número sobe. Mas esse é o cenário que eu quero evitar. Tremor é emergência. Tremor consome calorias que talvez não possam ser repostas. O objetivo é um abrigo eficiente o suficiente para que o corpo nunca ative esse mecanismo. Esses 100 watts estão irradiando para as paredes do abrigo. O material orgânico absorve essa energia. O ar preso impede a convecção. O calor não escapa, ele se acumula. Estou literalmente dentro de um casulo aquecido pela minha própria existência. 1 hora se passa, olho o termômetro interno, 14 graus. Lá fora, o outro marca -1. Cruzamos o ponto de congelamento. Dentro do abrigo, estou confortável usando apenas calor corporal. 14 graus não é calor, mas também não é frio. É temperatura de descanso, é clima de dormir tranquilo. Está mais de 20 graus acima do ambiente externo. Mas ainda não acabou. O fogo continua ativo. O efeito estufa improvisado segue funcionando. A parede refletora continua devolvendo radiação térmica para dentro do abrigo 2 horas. 19 graus dentro, -4 lá fora. A diferença agora é de 23 graus. Tiro o casaco, sem exagero. 19 graus é temperatura ambiente, é clima de camiseta. 3 horas. 23 graus internos, -6 externos. Estou apenas com a camada base completamente confortável. Confortável de verdade. Não sobrevivendo confortável, esse era o objetivo. Isso não é apenas resistir. Isso é prosperar em um ambiente hostil. As leis da física são as mesmas para mim e para alguém entrando em hipotermia a poucos quilômetros daqui. A diferença não é sorte, é conhecimento, é engenharia. Não se trata de aguentar a noite. Trata-se de tornar a noite irrelevante. Vou dormir de verdade. Não aquele torpor quebrado de quem passa a noite tremendo. Sono profundo, restaurador, porque meu corpo não está lutando, está descansando. Quando o dia nascer, estarei melhor do que quando o sol se pôs. Esse é sempre o objetivo, parte 7. A equação calórica. Manhã o fogo se apagou. O efeito estufa terminou. O sol ainda não apareceu. O termômetro interno marca 16 graus. Lá fora, -7. Diferença de 23 graus sem nenhuma fonte ativa de calor. Só ar morto fazendo seu trabalho. Agora vem a matemática que importa. Construir esse abrigo consumiu aproximadamente 1.200 calorias. Trabalho pesado. 4 horas de esforço. Dormir exposto a -6 graus faz o corpo gastar cerca de 400 calorias por hora apenas tremendo.
8 horas assim significam mais de 3.000 calorias, se você sobreviver. Investi 1.200. Economizei 3.000. Isso não é sobrevivência. Isso é lucro energético. Estou aquecido, mas estou com sede. E aquela água do riacho vai destruir seu intestino em 2 dias se você beber do jeito errado. Se inscreve. Você vai precisar disso